Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live aqui da Phytobeauty Dermocosmetics. Eu sou a Flávia Mendes, sou técnica e pesquisadora da Phytobeauty. Seja bem-vindo, boa tarde. Então, gente, hoje a nossa live vai ser sobre redução de gordura na região de glúteos, né? E a gente vai aí falar sobre uma técnica bem legal da associação de crioterapia com gessoterapia. Uma associação bem bacana aí para vocês levarem um diferencial, uma coisa bem bacana aí para cliente de vocês. Bom, primeiramente nós vamos falar aí desse tratamento. A proposta dele é para quando a sua cliente ela apresenta gordura localizada em região de glúteo, né? Pode ser na lateral dos glúteos ou mesmo na própria região glútea, né? Então, mais aquela pessoa que tem muito mais gordura localizada e muito pouca celulite. Eu sei que às vezes é difícil, né? Porque a gente sabe que a maioria, né, das mulheres apresentam uma grande ou pequena quantidade de celulite, que a região mais acometida pela celulite nas mulheres definitivamente é a região glútea. Mas esse procedimento, essa sugestão de protocolo que eu trago para vocês hoje é justamente para aquelas pessoas que têm pouquíssima celulite, mas que tenha mais gordura localizada associada à flacidez. Aquele glúteo que está um pouco caído, que a linha glútea é um pouco mais marcada, isso é uma incidência aí de que a musculatura está um pouco mais enfraquecida ou que o glúteo está muito pesado por conta da quantidade de gordura localizada, então faz com que essa linha glútea ela seja muito mais evidente, né? O ideal é que quanto menos linha glútea você vir, mais tonificado está a musculatura, menos gordura localizada, menos peso, correto? Só que esse procedimento ele é mais voltado justamente para quem tem mais gordura localizada ou alguma coisa de flacidez também associada. Não serve para uma pessoa que tenha celulite, tá? Para isso, a gente não utiliza o gel crioterápico, a gente não utiliza a cânfora no tratamento de celulite por diversas razões que eu já até expliquei várias vezes aqui para vocês. Então, deixa eu só fixar aqui para vocês. Então, é muito importante que vocês, quando forem fazer essa abordagem, levar esse procedimento para as clientes de vocês, que tenham em mente sempre isso, tá? Dá para fazer esse protocolo, essa sugestão de protocolo aí sem nenhum tipo de equipamento? Dá, tranquilamente. Se você tem algum equipamento que vá agregar, se você tem o pump, se você tem corrente galvânica, alta frequência, tudo isso agrega, tá? Mas não quer dizer que esse procedimento tenha que ser feito somente se você tiver algum equipamento, tá? Na verdade, gente, os equipamentos eles vieram para complementar os trabalhos estéticos. É óbvio que tem equipamentos aí que sozinhos, né, eles já fazem muita coisa, já agregam muita coisa, mas nenhum equipamento veio substituir o trabalho da profissional de estética, tá? Então, é muito importante que vocês aprendam a associar, nem fiquem desesperados para sair comprando equipamento aí, né? Vender o rim, como dizem por aí, né? Vender o rim para poder conseguir comprar um equipamento, se você não tem público para aquilo, se você, acho que a partir do princípio, o primeiro pensamento que a gente tem que ter antes da gente comprar um equipamento, eu já tenho resultado com o que eu faço? Porque se você compra um equipamento para o equipamento dar o resultado que você espera, ainda está te faltando um pouco de técnica, porque você deve ter resultados maravilhosos com as suas mãos e os cosméticos e a técnica que você executa. O aparelho, seja lá qual for que você vai comprar, ele só vai complementar, melhorar aquilo que você já faz. Entendem isso? Então, acho que isso em primeiro lugar, sabe? A gente tem isso em mente. Porque se eu não consigo levar nenhum tipo de resultado para minha cliente somente com as minhas técnicas, é porque ainda está faltando um pouco de conhecimento para mim. Então eu preciso me aprimorar mais, eu preciso entender mais de fisiologia, eu preciso entender mais de cosmetologia, para depois eu pensar em trabalhar com algum tipo de tecnologia. Por quê? Porque se eu continuar não entendendo de nenhuma técnica, não entendendo de fisiologia, quando eu comprar o equipamento, eu não vou saber fazer nada com ele, porque me falta ainda um pouco de conhecimento para que eu consiga dar esse upgrade que é ter bons equipamentos aí para estar associando no meu trabalho da estética,
sabe? Então, assim, não, para quem está começando agora, não fica desesperada achando que vai, porque a gente, quando se forma, a primeira impressão que a gente tem é que os equipamentos vão trazer tudo quanto é resultado que a minha cliente espera. E isso não é uma verdade, sabe? Eu tô trazendo essa realidade aqui para vocês, por quê? Porque eu sei que no início é tudo muito difícil, a gente luta muito para conseguir o que a gente tem. Né? Cada conquista, eu vendi o meu sofá para comprar uma maca. Pensa na minha felicidade. A minha família não entendeu nada, mas eu sabia aonde é que eu queria chegar, né? Então, quando eu vendi o meu sofá, que eu me dispus a vender o meu sofá para comprar uma maca, porque eu sabia onde é que aquilo podia me levar. Então, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Então, gente, porque eu sabia que eu ia ter muito mais resultados se eu tivesse como treinar, se eu tivesse como ter modelos ali, pessoas, né, da minha própria família para poder fazer, né, porque eu comecei fazendo em cima da mesa da casa da minha mãe. A mesa da minha mãe tem 8 cadeiras, então aquela mesa enorme, enquanto eu não tinha maca, né, enquanto eu não conseguia vender o sofá ainda, eu fazia em cima da mesa, a gente botava um colchonete ali, eu ficava até 2 horas da manhã treinando na minha mãe e nas minhas irmãs. Então, assim, não tem desculpa, sabe? Quando a gente quer, a gente arruma desculpa pra gente fazer, não pra gente não fazer as coisas, tá? Então não se preocupe, que você que está começando agora, ou para você que faz já muito tempo na estética, que nunca não teve ainda a oportunidade de comprar um equipamento, não se preocupe. Uma hora ele vai chegar até você, desde que você esteja pronta para usar esse equipamento. Porque quanta gente que compra equipamentos, vocês que participam de grupos assim como eu, quanta gente que fala que bota quase todo dia tem. Vendo equipamento com 2 meses de uso, vendo equipamento novinho, só paguei a primeira parcela. É triste, não é? É triste quando a gente vê isso. Por quê? Porque é o sonho de você conquistar alguma coisa para dentro da sua estética, e os equipamentos fazem parte disso, mas tem que saber a hora, se você está pronta para aquilo. É a mesma coisa de quando você aprende a dirigir. Sabe? Quando você pensa em dirigir, se você ainda não aprendeu a dirigir, o que você pensa? Você pensa num carro maravilhoso, um carro automático, um carro que vai te dar muito conforto, com ar-condicionado, com vidro elétrico. Você pensa em tudo isso no seu conforto. E aí, só que adianta você comprar esse carro se você não sabe dirigir? Entendem? É a mesma coisa. Então, se prepare. É como se fosse uma autoescola. Sabe? Como se fosse uma autoescola, você tá se preparando para aquilo. Então é a mesma coisa. Comprar um equipamento é muito importante para que a gente saiba aquilo que a gente está fazendo. Não se importa, porque quantos profissionais hoje que vocês veem entrando na área da estética que só fala de aparelho? Parece que todo mundo esqueceu do principal que a gente tem, que sempre a gente vai ter, são as nossas mãos e a nossa inteligência, e as técnicas que a gente aprende, sabe? Então isso é muito importante, né? Não se preocupem com isso, por isso que eu trago sempre sugestões. Eu falo, você pode usar com o aparelho e tal, pode agregar com isso ou aquilo, mas nada vai substituir a sua técnica, a tua compreensão da fisiologia, a tua compreensão da cosmetologia. Combinado? Então vamos lá, meninas. Esse procedimento, então, indicado aí para vocês, um procedimento bem bacana, indicado aí para gordura localizada, com ou sem flacidez na região de glúteos, que já vai ajudar bastante. É importante a gente sempre trabalhar a flacidez associada, por quê? Porque ao passo que eu perco gordura localizada, eu diminuo a expansão do tecido, então eu preciso trabalhar a flacidez tissular, certo? E como a crioterapia trabalha a flacidez muscular também, por quê? Por causa da contração do frio, eu tenho a contração da musculatura, então eu estimulo também aí, de certa forma, uma tonicidade, um tônus melhor aí na região do glúteo, tá? Da musculatura do glúteo. Então, aí fica, né, somente para vocês pensarem que dá para trabalhar com essas duas coisas, tá? Mas não necessariamente que a cliente já tenha, mas
Faz sentido, não faz? Se eu estou perdendo gordura, qualquer tratamento de gordura localizada, se eu tenho gordura, eu tive uma expansão de tecido. E talvez, não necessariamente, mas talvez eu tenha aí um prejuízo na minha musculatura naquele local. Então, pode ser que nesse procedimento, como a gente vai trabalhar com a crioterapia, vai ajudar numa coisa e na outra, mantendo o tensionamento aí tanto do tecido da pele, né, da flacidez tissular, quanto da flacidez muscular. Então, gente, começando o nosso procedimento. Vocês vão fazer o seguinte, a cliente vai estar deitadinha de bruços, né, uma calcinha de preferência bem pequena para você ter uma amplitude ali de trabalho na região glútea. E aí é interessante vocês esfoliarem primeiro, né? Claro, eu sempre falo disso aqui para vocês. A esfoliação, ela é o passo principal para todos os procedimentos que vocês forem fazer. Por quê? Porque ele limpa, ele desobstrui, ele vai ajudar na permeabilidade, na absorção de todos os princípios ativos que a gente vai utilizar depois. E para isso é importante que você use um esfoliante que seja 100% vegetal. Se você usar um esfoliante que tenha óleo mineral ou parafina, ele vai causar um bloqueio, porque a função do óleo mineral e da parafina, eles têm função oclusiva. Essa função oclusiva, né, ele vai tamponar o tecido e vai obstruir, vai criar uma barreira para permear os princípios ativos. Então, mais da metade dos princípios ativos, com certeza, você perde. É preferível esfoliar, né? É preferível higienizar. Para isso, a gente tem o nosso boro esfoliante, tá? Corporal, a gente tem na versão de 1 kg e de meio quilo também, tá? Com esse esfoliante, ó, tá? E aí, vocês vão aplicar, fazer a esfoliação. É muito importante que na hora que você está fazendo a esfoliação com esse produto, você aplicou, peguei um pouquinho aqui, ó. Aplicou, eu não tô esfoliando, tá? Só estou espalhando, ó, pouquinho só que eu passei o tanto que rende. Você vai espalhar na região glútea dessa forma, tá? Aí, ó, estão vendo que esse branquinho dele vai sumindo? Aí sim que é hora de você começar a esfoliar de verdade. E aí você vai esfoliando, fazendo esse movimento. Estão vendo que não tem mais o branquinho do creme? É esse o ponto de você, meu diretor, me ajuda aqui, porque eu esqueci de pegar um paninho, por favor. Essa esfoliação você vai fazer até você não sentir mais nenhum tipo de grânulo, tá? De nenhum grânulo das nozes aqui, da casca de nozes, ali no carrinho, por favor. Do grânulo das nozes. Aquele TNT descartável nesse rolo aí, por favor. E aí, você vai fazer isso, sempre fazendo, você vai fazendo até você não sentir mais nenhum tipo de grânulo, tá? No tecido. E aí, a pele vai ficar limpinha, só vou tirar aqui porque eu vou passar. Obrigada. Outro produto. E aí, quando você sentir que a pele tá limpinha, ela não tem mais atrito, não tem mais nada de produto, você vai vir com o Higicorp. O Higicorp é o nosso higienizante corporal que contém PCA sódio, que é altamente hidratante, óleo de melaleuca, hortelã, barbatimão, alecrim e aloe vera. Então, eles vão ajudar a hidratar, fazer ação antisséptica na pele e também vai normalizar o pH da pele. Por quê? Porque sem normalizar o pH da pele, eu não tenho permeabilidade cutânea também. Então, não adianta só eu esfoliar. O esfoliante, né, um sabonete, uma emulsão de limpeza, tudo isso, uma água micelar, tudo isso alcaliniza o pH da pele, ou seja, sobe o pH da pele. O pH da pele, quando está alto, ele perde a capacidade de permear os princípios ativos. Entendem isso? Então, se eu não fizer isso, vocês vendem o rolo de TNT, eu não estou achando aqui no Rio. Não vendemos, mas eu vou entrar em contato com a distribuidora do Rio para falar com ela como que é e peço para entrar em contato com vocês. Se você quiser deixar aí o seu telefone ou quiser passar um WhatsApp para o telefone que está fixado, que é do nosso setor comercial, o nosso gerente já vai fazer essa ponte aí para você, tá bom? Então, gente, ó, aplico, tá? Aplico aqui o borrifo
e rapidamente está sequinho. Isso aqui, esse passo garante com que eu absorva, que a minha pele absorva todos os ativos que eu passo, que eu vou aplicar de agora em diante, tá bom? Então, e aí às vezes a pessoa não faz isso. Claro que não é para fazer isso todas as vezes que vocês vão fazer. A sugestão desse protocolo aqui, por exemplo, eu sugiro fazer de 2 a 3 vezes na semana. Inclusive, esse protocolo aqui é o protocolo 38 da nossa apostila de protocolos corporais, que você pode receber no seu e-mail na hora, somente colocando o seu e-mail lá no campo de onde está sinalizado lá para você receber. É só você entrar no nosso site fitobuild.com.br/protocolos. Lá tem um campinho para você colocar o seu e-mail e você recebe na hora. Dá uma olhada se não caiu no spam, na lixeira eletrônica, porque ele sempre vai, tá bom? E aí, gente, o que acontece? Depois disso, eu vou aplicar o Body Fit Gel. Pensa aí que a gente está fazendo isso em região glútea, tá? Eu vou aplicar o Body Fit Gel. O Body Fit Gel, ele vem na versão de 500 gramas. Ele é um gelzinho, tá? Essa cor dele aqui não é corante, é porque ele tem muitos extratos vegetais, tá? Ele é rico em extratos, então ele é um gel assim, ó, um pouco mais firme, estão vendo? Por quê? Porque ele pode ser utilizado com ultrassom, tá? Se você, para quem tiver ultrassom, ele pode ser utilizado na corrente galvânica na polaridade positiva, tá? Ou simplesmente você vir com ele, vai aplicar na região glútea e vai espalhar o gel completamente, tá? Você pode ir massageando até a total absorção dele. Mas o que tem de importante nesse gel, né? Até porque que ele tem essa cor tão diferenciada aí, mas o que tem de princípios ativos nesse gel? Vamos lá. Bom, a gente está falando que é um gel voltado para gordura localizada, correto? Então, gordura localizada pode ser que ela tenha um pouco de celulite ou não, mas o foco aqui mais desses princípios ativos são voltados para a gordura localizada. O que ele tem? Xantalgozil C. Xantalgozil C, ele faz a inibição da fosfodiesterase. Tá? Então, ele é um princípio ativo que vai ajudar muito na redução da gordura localizada. Argisil C, que ele é um princípio ativo anti-glicação, tá? Ele é um antiglicante corporal e ele também aumenta a lipólise, tá? Ele estimula a lipólise, a saída da gordura de dentro da célula. O Lanacris também inibe a lipogênese, estimula também a lipólise e também tem ação anti-edema. O lipolice é um complexo, tá? É um composto, na verdade, constituído por cafeína, L-carnitina, chá verde e azeticoside, tá? Que eles são para redução de gordura localizada, só que esses ativos também ajudam na redução do aspecto casca de laranja. Entendem? Aqueles furinhos, né, que aparentam, na verdade, é uma retração ali das trabéculas, né, do posicionamento das fibras, da retração das fibras de colágeno que fazem esse repuxamento aí por causa do processo mesmo da celulite. E ele também contém extrato de arnica, que é anti-hematoma, anti-inflamatório, antisséptico e analgésico. E também ele contém extrato de gengibre, que é um termogênico e vai acelerar o estimulante metabólico. Ele... Posso usar com ultrassom? Pode sim, amor, tá? Pode usar com ultrassom, sim. Desculpa, porque eu só vi agora. Centela asiática, que é vasoprotetor e descongestionante também. O extrato de Hera, que é drenante e descongestionante. A castanha da Índia, que é anti-inflamatória e também é vasoprotetora. A cavalinha, que é diurética e anti-inflamatória. Algas, que tem um efeito anticelulítico e cicatrizante também maravilhoso. O guaraná, que ele é um adstringente, também é um estimulante metabólico e vasodilatador. E o café verde, o extrato de café verde, que é uma xantina com efeito antioxidante e também é antilipêmico. Então, gente, são 16 princípios ativos que eu tô falando para vocês aqui no mesmo produto. Então, assim, não é um produto de gordura localizada só com cafeína.
Entendem? Esse produto ele foi desenvolvido justamente para se trabalhar quando você tem muita gordura localizada, quando você tem uma gordura localizada compactada, aquela pessoa que já está com aquela gordura ali há muito tempo, que você pega aquela gordura, é dura, ela é túrgida. Então, por isso que tem essa quantidade de princípios ativos. Por quê? Porque se fosse uma gordura localizada pouquinha, a pessoa tivesse só um pouquinho, um negocinho de nada, eu diria para vocês que esse produto é um tiro de canhão numa barata. Sem necessidade, sabe, da gente usar isso tudo aqui só para uma quantidade de gordura pequenininha, porque você pode usar outras coisas, outros recursos, né, outros géis que até a gente tem na nossa linha também, que tem menos quantidade de princípios ativos, que vão ser efetivos específico para essa quantidade de gordura. Agora, para essa que eu tô falando, gordura de glúteo, né, principalmente a gordura do culote, por exemplo, que pode estar associada aí na região desse glúteo, é muito importante que você tenha alguma coisa que realmente acelere, que realmente ative e que realmente estimule essa lipólise, que faça com que essa gordura realmente se movimente, tá? Que ela seja realmente aí transformada, e com esse efeito termogênico e acelerador de metabolismo, também para ajudar a eliminar essa gordura. Então, esses ativos, o conjunto desses ativos não é à toa. Então, são 16 princípios ativos num produto, justamente para casos extremos, para casos que, na verdade, vamos combinar que a maioria das clientes de vocês são assim, né? Porque a maioria, pelo menos na época que eu atendia, a maioria das minhas clientes eram sedentárias. Então, assim, né, as clientes que trabalhavam o dia todo e que iam fazer o tratamento à noite ou no fim de semana, e que não tinham tempo para absolutamente nada, e às vezes passavam o dia inteiro sentada e comendo, sabe, não tendo uma alimentação saudável. Então acredito que também seja essa a realidade de vocês. Então, por isso que a gente precisa de um produto realmente que tenha essa quantidade de princípios ativos, para que ele resolva mesmo o problema, para que você veja resultados e que a sua cliente principalmente veja resultados também, tá? Então, gente, depois que eu apliquei, só passei, ó, já tá sequinho, estão vendo? Já tá bem sequinho, tá? Se você quiser usar com ultrassom, ou como eu falei, com corrente galvânica, se você tem alta frequência, quer passar ele, né, como último recurso aí, se você não tem um outro equipamento, pode ser utilizado também, ou somente aplicar como eu passei aqui, ó, que já fez a completa absorção e já tá sequinho, tá bom? E aí, logo em seguida, você vai aplicar o gel crioterápico, tá? O gel crioterápico. Esse gel crioterápico, você vai aplicar, esse aqui ele tem no tamanho, esse aqui é 250 gramas, tem de meio quilo e tem de 1 quilo e de 2 quilos, acho que é isso, se eu não me engano, tá? O que acontece, gente? É isso mesmo, 2 quilos, tem um balde assim de 2 quilos também para quem usa bastante. O que acontece? O gel crioterápico você vai aplicar, e o gel crioterápico você não vai ocluir, você não vai tampar a cliente, não é para passar para a cliente vestir a roupa e ir embora. É para passar, ficar ali de bumbum para cima durante 40 minutos. E de preferência que você não aplique com as mãos, para não ter o resfriamento dele imediato. Tá? Então, não vou passar ele aqui no meu braço, só vou mostrar aqui um pouquinho, não vou espalhar, tá? Só vou mostrar para vocês verem a consistência dele, ó. Tá? Ó, é um gel bem firme, tá bom? Então, ó, você vai espalhar com a luva ou com uma espátula, tá? Vou tirar porque isso aqui gela pra caramba. Você vai aplicar com o auxílio de luvas ou auxílio de uma espátula, para você passa uma camada grossa. Quando você passar com a luva, procura não ficar espalhando de forma que ele absorva a água muito rapidamente e o produto seque. Você passa uma camadinha para deixar como se fosse uma lâmina do gel crio ali. Aí sim você vai ter essa atuação de baixa de temperatura. Quando você baixa essa temperatura, você provoca uma vasodilatação profunda. Para fazer essa vasodilatação profunda, o organismo necessita de quê? Energia. Aonde ele vai buscar energia para poder manter esses vasos dilatados profundamente, para estimular o aquecimento, para aquecer a periferia de onde você está gelando? Da onde é que sai essa energia?
do tecido adiposo, dos adipócitos que estão comprometidos ali naquele local. Por isso que há a redução. Entende? Então a crioterapia é um dos resultados mais rápidos que a gente tem até hoje, né, em termos de cosméticos. Ele traz um resultado, uma aceleração no resultado de perda de gordura localizada muito rápida. Então ajuda bastante. Então por isso que a nossa sugestão aqui, principalmente se tratando de gordura de glúteo, é associar o gel crioterápico. Então, você deve aguardar 40 minutos. Se você quiser fazer esse procedimento uma vez por semana e intercalar com outros procedimentos que você já faz, não tem problema. Eu coloquei aqui como sugestão de 2 a 3 vezes na semana para você saber que você pode fazer mais vezes, tá bom? Então, mas a quantidade você é que define, tá? Então, só peço para fazer em dias alternados, tá? Não fazer em dias seguidos, tá bom? Então, o que acontece? Depois que passou esses 40 minutos, você vai lá com a sua espátula ou com o TNT molhadinho, tá? Molha com água e vem removendo todo o produto. Removeu todo o produto, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a massagem, tá? A massagem. E para isso você tem aqui o Body Fit Creme. O Body Fit Creme tem os mesmos princípios ativos do Body Fit Gel, os 16 princípios ativos. É o mesmo produto, a diferença aqui um é gel, o gel é mais concentrado, até porque o gel pode ser utilizado com corrente galvânica ou com ultrassom, mas o creme, você precisa de um creme para massagear. Então, para potencializar, nós colocamos os mesmos princípios ativos no Body Fit Creme, tá? Para você fazer aí, ó, tá? É um creme, ó, firme, estão vendo? Tá? Ele é 100% vegetal, não é um creme aguado, tá? Ele é 100% vegetal, para vocês, ó, para vocês verem, ó. Estão vendo? Ó. Ele é bem firme mesmo, tá? Então vocês vão aplicar 100% vegetal, sabendo que ele vai ter uma absorção de 100% dos princípios ativos. Olha o tanto que rende, tá? E aí você vai fazer a sua massagem. Lembrando, sempre da linha do glúteo para cima. Sabe aonde a gente toma injeção quando precisa? Exatamente ali que é o ponto de onde você deve focar toda a sua massagem, tanto da linha glútea para cima quanto da lateral do culote para cima. Sempre foque nesse local, porque assim você eleva o glúteo, ele vai ficar bem mais altinho, mais cheinho. Experimentem fazer isso. Sabe aonde ali, ó, mesmo que pode até marcar com uma canetinha quando vocês forem fazer essa massagem para vocês perceberem essa diferença. Dá uma marcadinha com uma caneta ali e aí começa a fazer a tua massagem da linha glútea para cima, bastante movimentos ali da linha glútea para cima, massageando, envolvendo todo o glúteo, sem soltar, sem deixar ele cair. E aí você vai fazendo os movimentos, tudo bonitinho, ascendentes, e depois na lateral do culote você vai subindo, pega ali o glúteo do lado e vai fazendo a massagem com o mesmo movimento que vocês estão fazendo, sempre movimentos ascendentes. E foca nesse local onde é a injeção, onde é o local da injeção. Gente, vocês vão perceber, depois que você faz umas 25 manobras mais ou menos, você vai perceber que o outro lado tá mais baixo e esse aqui tá mais altinho, mais redondinho. Experimentem para vocês verem. E aí você vai fazer as manobras com esse creme, vai ajudar muito, muito, muito vocês, tá? Podem fazer que são os mesmos princípios ativos do gel, que vai trazer... Eu queria uma bunda aqui para mostrar para vocês o que eu tô falando, mas eu acho que vocês estão entendendo, né? Que eu não tenho modelo para fazer, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Então, já expliquei, ó, da linha glútea para lá e da lateral do culote também. Então, vai ficar fácil, tá? Para vocês conseguirem executar aí. Depois, gente, que vocês fizeram essas manobras de vocês... E aí, se você quiser, se você tem um pump, por exemplo, eu posso associar, eu tenho vácuo, tem aquele pump grandão para colocar, eu posso associar? Pode, vai te ajudar bastante também. Então, faz tudo que você tiver que fazer. Eu posso fazer uma corrente russa? Maravilhoso, pode fazer a corrente russa. Vai te ajudar também. Depois que você
Ou terminou as manobras e não tem nenhum aparelho, você já passa para esse passo que eu vou falar agora. Mas se depois do creme você tem o aparelho que você quer usar, utiliza nesse momento, tá? Logo após a massagem, você pode utilizar aí se você tiver o pump ou a corrente russa, tá bom? Na alta frequência não cabe nesse dia. Perdão, a radiofrequência não cabe nesse dia. Tá? Então, por quê? Porque a gente acabou de usar um crio, e o crio, apesar do pico dele ser, da cânfora ser de 40 minutos, por dentro ela fica ainda, ela se estende um prolongamento aí de resfriamento interno que pode levar até 2 horas, o que vai prejudicar o seu trabalho com a radiofrequência. Tá? Que você vai demorar para chegar na temperatura que você precisa, ou pode prejudicar os tecidos, então evita. Pode fazer o crio num dia, faz a rádio no outro dia, que você não vai ter vasoconstrição nesse dia, tá bom? É somente para você não misturar as técnicas, tá? Para você ter 100% da eficácia de uma técnica e 100% da eficácia de outra técnica, tá bom? Então, agora você vai fazer o quê? Uma oclusão nesse creme que você fez, para você melhorar o tensionamento e também melhorar a permeabilidade cutânea. E você vai fazer isso com o quê? Com gesso, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês verem, ó, isso aqui é uma atadura gessada com 20 centímetros de largura, tá? Ela tem 20 por 4, tem 4 metros aqui de comprimento, com 20 centímetros, tá? E tem também a menorzinha, com 15 centímetros, com 3 de comprimento, tá? Essas são ataduras para se trabalhar, atadura gessada estética, tá? Para se trabalhar com fazer envolvimento de faixas gessadas e tudo mais, tá? Aqui, ó, eu cortei um pedacinho para vocês verem, que é assim que é a atadura gessada, tá? Só para vocês verem aqui a trama dela como que é. Tá bom? Isso aqui é um pedacinho dela. O que acontece? Você vai cortar um pedaço dessa atadura, você vai desenrolar a sua atadura, tá bom? Ó, vai desenrolar um pedaço dessa atadura e vai cortar no tamanho do glúteo, certo? Você vai pegar, vai tampar. Se você precisar de vários pedaços para tampar, não tem problema. Tá? Não, mas eu não estou conseguindo uma faixa, só esse pedaço aqui não está dando. Não tem problema se você fizer um monte de retalhinho. Claro que faz uns retalhos maiores para você ter menos trabalho. Mas se você precisar emendar uma na outra, desde que você cubra toda a região que você trabalhou. Combinado? E aí, desde que você cobriu ali, o que você faz? Simplesmente você borrifa água em cima. Você não precisa molhar a atadura inteira. Ela tem a de 10 centímetros tem 4 metros. A de 15 centímetros tem 3 metros. Você não vai usar isso tudo em região glútea. Você vai usar só um pedacinho, tá? Eu vou fazer um pedaço aqui, só no meu braço aqui, só para vocês verem como que fica. Esse aqui é um pedacinho seco, tá? Então imaginem que é aqui toda a região glútea e vocês vão colocar vários pedacinhos. Aí, deixa eu só chegar pra cá, pra mim, em cima do meu computador. Ó. Molhei. Beleza. Quando eu molho, ó, como que ela fica. E aí, o que eu faço? Eu começo a vir, ó, isso é muito importante. Muito importante. Você vem com a sua mão, ó, pra fechar a trama do giz, porque se você deixar aberto assim, você não tampona. Então é importante que você faça esse movimento para que toda a trama fique fechada, ó, igual eu fiz aqui. Estão percebendo, ó? Fechei a trama porque eu molhei, ó, vem com esse movimento, tá vendo aqui o gesso? Eu molho, ó, e ele não sai mais. Tá? E aí o que vai acontecer? Em 10 minutos esse gesso seca completamente. Então ele vai secar todinho. Quando ele secar, ele já está fazendo o seu efeito tensor. Então é importante que você posicione ele para o lado que você vai subir o glúteo,
tá? Vai empurrando, fazendo esse movimento aqui. Então, vamos supor que aqui é a prega glútea, aqui é a marca da injeção. Então, você vem fazendo o movimento para cá, para que quando ele seque, ele tensione justamente no local, para a direção que você quer esse up, esse levantamento, tá? Então, você vai fazer isso. Assim que o gesso secar completamente, lógico que ele vai ficar durinho, tá? Não vai ficar mole. Também o gesso que tá aqui no meu braço é porque não secou, tá, gente? Porque não vai dar tempo de secar. Mas em 10 minutos, 15 minutos, esse gesso tá completamente seco, tá? É muito rápido, tá? Não precisa desesperar na hora de passar o gesso, porque ele seca rápido, mas dá tempo de você aplicar por toda a região. Por isso que eu tô falando, passa o gesso, corta o gesso seco, coloca no glúteo para depois você borrifar em cima. Se você molhar a atadura toda para cortar depois, você vai perder a atadura porque ela vai endurecer antes de você conseguir aplicar na região glútea, tá? Passado esse período, passado esse tempinho que secou ali tudo bonitinho, acabou, tá? Esse procedimento pode ser aplicado na parte interna das coxas? Pode ser, aonde você precisa de redução de gordura localizada e também quer ajudar também um pouco da redução da flacidez, tá? Vai te ajudar nas duas coisas. Até braço, gente, se eu quiser fazer isso no meu braço aqui, eu também posso. Com a diferença que a atadura eu consigo dar a volta aqui no braço. Posso trabalhar a gordura do braço junto com esse procedimento também. Tá? Você pode trabalhar os flancos, pode trabalhar com esse mesmo protocolo a gordurinha aqui do sutiã, aquela gordura dorsal, tá? Pode trabalhar essa região também. E aí você secou, limpou, ó, tá? Tudo seco, beleza? Dispensou a cliente. É um procedimento que nesse dia, se você está acostumado a fazer corpo todo, se dedica à região glútea, que é de repente a região que mais está incomodando ela, por causa do tempo que você vai levar, tempo de aplicação. Só o crio você tem que esperar 40 minutos, o gesso você já vai esperar mais um pouco, então você vai levar cerca de 1 hora e 15 aí para fazer todo esse procedimento na região glútea, tá? Então, mas assim, gente, eu sei que muita coisa da estética a gente não deve segmentar muito as partes. Mas quando você vende um procedimento, se o que mais incomoda na cliente é o glúteo, por que não focar só no glúteo? Sabe? Se o que mais incomoda a sua cliente são os braços, por que não vender procedimento só para os braços? E a gente primeiro, eu acredito que a gente tem que atacar aquilo que incomoda mais a cliente. Agora, se ela quer, olha, eu tenho gordura localizada no braço, não sei o que, no corpo todo, eu quero uma massagem completa, eu quero no corpo todo. Então, tudo isso você vai definir com a cliente no dia que você vai fazer a anamnese, no dia que você vai montar o programa de atendimento personalizado para ela, certo? Então fica a critério de vocês querer fazer isso junto com o tratamento corporal que vocês fazem ou vender para cliente separadamente. Eu venderia separado, né? Porque eu posso estar agregando esse procedimento e posso estar agregando vários outros, né? Dependendo dos recursos que você tem, do conhecimento que você tem, dá para agregar bastante coisa. Tenho certeza que vai fazer um diferencial muito grande para vocês. Se você tem a oportunidade de estar trocando esse serviço com uma outra profissional, façam. Porque, gente, a melhor coisa que tem dentro da estética é a gente experimentar tudo primeiro antes de passar no cliente. A gente ver com os nossos próprios olhos o próprio resultado daquilo que a gente está propondo, sabe? Todas as sugestões. Eu montei mais de 100 protocolos para vocês e eu testei todos eles primeiro antes de colocar nas apostilas, tanto dos procedimentos faciais quanto corporais. E estou criando mais vários outros procedimentos com umas outras coisas legais que tá pra gente lançar, enfim, mas todos eles foram testados, mas a forma é a minha forma de encaixar um princípio ativo ali com o outro, do sentido que faz pra gente. Então, o protocolo, ele é simplesmente um pontapé inicial para vocês terem aí, juntar com o conhecimento de vocês e desenvolver o que vocês quiserem, tá bom? Um protocolo desse, qual o valor mais ou menos? Então, eu não sei como mensurar, porque eu não sei quanto vocês estão cobrando por tratamentos eu não sei da região de vocês, quanto vocês cobram por um tratamento corporal, né? Não muito mais barato do que um corpo inteiro,
porque na verdade você está focando e você está agregando muito mais valor àquele trabalho que você está fazendo. Então, só me desculpa mesmo porque eu estou muito por fora de preço, porque assim, no Rio, quando eu morava na região do estado do Rio, eu sabia, né, os valores que eram cobrados lá, que eram muito mais baratos, porque a gente estava no interior, né, eram bem mais baratos do que na capital, por exemplo, né? Hoje a gente está em São Paulo, né? Então assim, eu tô numa região de São Paulo, que de repente outra região tem diferença de valores, mas é bom dar uma pesquisada na sua região para ver, porque o custo por aplicação é muito baixo, tá? Você não gasta mais de R$2 aqui no custo dessa aplicação, pela quantidade de produtos que você vai gastar, tá bom? O seu investimento inicial sempre é mais alto porque você tem produto para várias aplicações, certo? Para vários tratamentos, para diversas sessões, mas o custo da aplicação única com certeza não passa de R$2, é bem pouquinho, tá bom? Quanto posso cobrar por esse tratamento e quantas sessões? Então, como cobrar eu já falei. Quantas sessões? As sessões, assim, tem gente que fecha procedimentos mensais, né? Eu gosto de... Eu sempre vou falar por mim, pelo que eu gostava de fazer. No início, eu aprendi a fazer 10 sessões de tudo. Então, assim, eu via que 10 sessões era o quê? Era praticamente um mês e 2 semanas, né? Um mês e mais uma semana, eram 5 semanas. Eu achava muito pouco. 5 semanas eu achava muito pouco. Dava resultado? Dava, mas não resolvia o problema da cliente. Então, depois que eu comecei a fazer os atendimentos personalizados, pré-programados, eu montava um programa de 2 ou 3 meses, dependendo da alteração anestética que a cliente tinha. Então, eu já fechava os tratamentos um pouco mais prolongados, tá? Por quê? Porque eu nunca gostei de falar 10 sessões para cliente, porque a cliente cria uma expectativa que todo o problema dela vai ser resolvido dentro de 10 sessões e, gente, a gente sabe que isso não é verdade, tá? A gente consegue melhorar bastante, a gente consegue amenizar bastante, mas a gente tem que respeitar a fisiologia do corpo, dar um tempo para o corpo responder sobre aqueles princípios ativos que ele está sofrendo essa diferença, né? Então, eu prefiro sugerir para vocês que vocês façam um programa de tratamento, que façam de 2 meses, uma sugestão, tá? De 2 meses, 3 meses, ou explicar muito bem explicado para a cliente que é importante que ela entenda que você está fechando um período de programa, mas que dentro desse período o problema dela não vai ser resolvido, porque às vezes a cliente insiste em fechar um tratamento só no mês. Tudo bem, mas deixe bem claro que esse período de tratamento não vai ser o suficiente para resolver todo o problema. Vai melhorar bastante, vai amenizar bastante, vai melhorar muito a aparência. Lógico que a gente sabe que tudo é uma associação, é a cliente fazendo 100% da parte dela, a gente fazendo 100% da nossa, enfim. Mas ela sabe que nesse período não é um período suficiente para acabar com tudo de uma vez, certo? Deixar isso muito bem claro para ela. Entenderam então, gente? Então, vocês podem aí, como eu expliquei no início, fazer de 2 a 3 sessões, só para vocês saberem que pode. Mas quer fazer uma vez só por semana? Vocês sabem que eu não sou muito fã de fazer as coisas uma vez por semana, sabe? Não sou muito fã de sugerir tratamento estético, principalmente corporal, para se fazer somente uma vez por semana. Sabe por quê? Porque uma vez por semana é o suficiente para eu manter o que ela já tem. Entendem isso? Manter o que ela já tem. Ela não vai piorar, mas também não vai melhorar muito. Por quê? Porque o corpo dela não está recebendo tanta informação quanto ele deveria se eu estivesse fazendo um procedimento de 2 a 3 vezes na semana. E aí você tem a outra questão também. Aquela cliente que você tem uma vez por semana e você programou 8 sessões, por exemplo, 2 meses, certo? 8 sessões vai levar 2 meses para fazer. E aí
essas 8 sessões, aí uma semana ela falha e você já faz um fim de semana, só faz uma vez por semana, e aí na outra, aí passa-se a 15 dias, aí passa um pouquinho, eu faltei, não posso ir de novo, aí falta mais 21 dias, aí passa um pouquinho, você tá ela tá com sessões para fazer, um negócio que era para ser feito em 2 meses, ela tá levando 3, 4, 5 meses para fazer, e aí ela não vê resultado nenhum. Entende? E você não fideliza a cliente, mas não é culpa sua, também não é culpa da cliente. Mas por isso que existe o contrato, sabe? O contrato de prestação de serviço. Você, profissional de estética, é uma prestadora de serviço. Então, como prestadora de serviço, tudo tem que ser em contrato. Né? Esse contrato é muito importante para falar. As sessões serão feitas no período de com até. Entendem? Até tal dia. Porque lógico que a não ser a cliente engravidou. Não, lógico que você vai ter que parar de fazer aquele procedimento. Você pode meti um pé aqui no negócio. Você pode sugerir para ela trocar por tratamentos, drenagem, outros tratamentos estéticos voltados para a gestante que cabe você fazer. Agora, se a pessoa ficou doente, né? Ela está tomando antibiótico, por exemplo. Se ela está tomando antibiótico, não é hora de mexer com o corpo dela, deixa o corpo dela, se ela precisa disso, que a imunidade dela está baixa, ela precisa se restabelecer para que você consiga voltar. Como é que você vai acelerar o metabolismo que ele não vai te responder? Como é que você vai querer que uma imunidade, que o corpo reaja de uma forma, sendo que a imunidade dela está baixa e ela não vai ter como te responder? Sabe? Então, tudo é período que você tem que parar. Então, são exceções. Agora, a cliente faltou porque eu estava trabalhando, porque meu filho estava doente, porque não sei o que, porque eu não estou com vontade de ir, porque meu marido quer viajar. Sabe? Isso não é desculpa para não fazer. Então, por isso que é importante que você tenha o contrato para você colocar a data de início e a data final. Então, deixar a cliente ciente de que dentro daquele período é que vai ser feito o tratamento. Passou aquele período, se ela não foi, ela vai perder. Entende? Então, assim, é muito importante tudo que é esclarecido. Por isso que eu falo, no primeiro dia não é o dia de você fazer nenhum tipo de massagem. O primeiro dia é o dia de explicações. De mostrar para ela, de explicar para ela como vai ser o procedimento, que você vai montar um programa personalizado de atendimento para ela, que tal sessão vai acontecer isso, tal sessão vai acontecer aquilo, que é uma pré-programação e de acordo com o resultado que ela tiver apresentando, você pode modificar o tratamento de acordo com a necessidade do corpo dela. Então não são 10 sessões, não são 20 sessões da mesma coisa. Até porque o corpo se adapta, né? O corpo se adapta com princípios ativos. Ele cansa de responder aquilo não é mais novidade para ele. Então, por isso que tudo tem que ser pré-programado, por isso que tudo tem que ser muito bem planejado para que a cliente tenha bons resultados, para que você tenha bons resultados e a cliente saia falando muito bem do seu trabalho, indicando você para várias outras pessoas, ou não, né? Porque quando o negócio dá certo, ela fala: o que você tá fazendo, amiga? Nada, né? Sim, nada, não tô fazendo nada. Na verdade, tá lá, ó, né? Tá lá, tá fazendo estética lá na Ilse, tá fazendo tratamento lá na Ellen, né? Tá lá no espaço Dalva, mas não conta pra ninguém, né? Mas isso é muito legal. Sabe o que eu fazia para evitar esse tipo de coisa? Quando eu sabia que a cliente não queria contar nada para ninguém, que tá fazendo um tratamento estético comigo e tal, mas que ela tava vendo o resultado, o pessoal tá perguntando. E aí você fala: poxa, me indica suas amigas e tal, mas eu não falo para ninguém, né? Para evitar isso, o que eu fazia? Eu falo: olha, se você trouxer umas 2 amigas suas que fechem o tratamento comigo, que fechem o mesmo tratamento comigo, eu vou te dar uma limpeza de pele de presente. Sempre dava alguma coisa boa para ela, fora daquilo que ela estava pagando, sabe? Então, assim, são estratégias que vocês podem montar, ou seja, eu estou dando incentivo para ela contar para os outros que o tratamento que sou eu que estou fazendo está dando certo, sabe? Então, uma estratégia legal aí para vocês tentarem também, né? Quem sabe dá certo. Deu certo para mim durante muito tempo, espero que dê certo para vocês também. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa live de hoje, né? Que tenha acrescentado um pouquinho aí no trabalho de vocês,
tá bom? Gratidão aí pela presença de todas vocês. Um beijão, até a próxima.